Boa noite, turma. Tudo bem? Como é que estão? Prazer estar com vocês novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Paiano, sou um dos facilitadores da turma do ESD, da Fraternidade Espírita Candeia de Maria, nossa primeira turma. Estamos na nossa terceira apostila, no tomo único, e a aula de hoje é o roteiro 4, Espíritos Errantes, no módulo primeiro, que é a vida no mundo espiritual. Então já passamos pelas as 3 aulas iniciais, dessa vida no mundo espiritual, e hoje vamos conversar um pouquinho dos espíritos errantes. Vamos lá. Então, os nossos objetivos específicos, são esses dois: conceituar espírito errante, saber dizer o que é o espírito errante, e o número 2 aqui, dar as principais características do estado de erraticidade. Então, o que é a erraticidade e as principais características delas, Vamos lá, gente. Quem quiser acompanhar pela apostila ou vamos seguindo aqui pelos slides, tá? Então, a primeira parte dos subsídios, conceito de espírito errante. O espírito retorna ao mundo espiritual após a morte do corpo físico. Recapitulando, nós somos um espírito que temos corpo. Então, quando o nosso corpo perece, nós voltamos ao nosso mundo de origem, que é o principal mundo, mais à frente até ele vai ressaltar essa parte. Então, é a real vida, é no lado de lá. O mundo carnal, a gente vem para as nossas existências para aprender a evoluir, mas a principal vida é do lado de lá. Depois de passar pelas experiências que caracterizam o desligamento entre a alma e o corpo, regressa ao mundo espírita, que existe e sobrevive a tudo. Começa então a fase de reintegração a uma nova forma de vida em outro plano vibratório. Então é um outro plano. O perispírito, desligado do corpo físico, revela com mais sutileza suas propriedades que, sob o comando do pensamento e da vontade do espírito, proporcionam-lhe as transformações necessárias à sua adaptação no plano espiritual. Então, quando temos o espírito, perispírito e corpo, quando o corpo perece, e há um desligamento completo dos laços, do perispírito ao corpo, o perispírito, ele vai revelar com mais sutileza essas propriedades. Ele vai ter uma liberdade maior, porque não vai estar aprisionado ao corpo. Então o espírito vai ter, tem o perispírito e vai ter muito mais liberdade e mais, vai ter mais sutileza nessas propriedades que o perispírito vai ter, a essas novas adaptações ao plano espiritual. Após um período mais ou menos prolongado nas regiões espirituais, o espírito reinicia as experiências reencarnatórias. Então, dependendo de cada espírito, de cada volta ao mundo espiritual, vai ser um período menor ou maior, de acordo com cada um, e depois, quando ele volta para as experiências reencarnatórias. No intervalo das reencarnações, a alma recebe a denominação de espírito errante, que aspira a novo destino que espera. Então, nós temos uma alma, nós somos um espírito, e quando estamos encarnados, nós não somos espíritos denominados errantes, porque estamos encarnados. Quando vamos para o lado de lá, aí sim essa denominação, que seria nesse intervalo das reencarnações, e é um momento que a gente aspira a um novo destino, a uma próxima etapa. O intervalo entre as reencarnações é de duração variável, desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Então, para a gente ver que existe uma diferença bem grande entre espíritos, entre um espírito e outro. Pode ser desde algumas horas, uma encarnação extremamente rápida, ou até milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade,
que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Então aqui, gente, é importante a gente ver, né? Nunca, né, não vai ser nunca perpétuo esse estado de erraticidade. A gente vai ter um período mais ou menos longo na erraticidade, nesse plano espiritual, enquanto a gente não faz uma nova reencarnação, até a gente chegar num estágio de espírito puro, onde a gente não precisa mais passar pelas reencarnações, que ainda, né, para a grande maioria de nós está bem longe, né? Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Então, mais cedo ou mais tarde, o espírito tem que voltar para as suas novas reencarnações para purificar, né, para purificar o seu perispírito, para fazer os seus resgates, para poder evoluir de uma forma mais rápida. Então, a encarnação a gente já aprendeu que é extremamente necessária, não tem como a gente chegar em estágio de espírito puro sem reencarnar, precisa da reencarnação. Uns vão precisar mais reencarnações, os mais adiantadinhos, mais ligeiros, né? Os menos teimosos, e alguns mais teimosos vão precisar de mais reencarnações, né? De mais sofrimentos, mas, enfim, cada um vai no seu tempo. Então aqui a palavra errante, utilizada por Kardec para designar o estado do espírito, que ainda precisa reencarnar, causa às vezes algumas dúvidas. Assim, importa considerar que errante, do francês errante, significa nesse contexto o mesmo que em português, o que não é fixo, o que vagueia, né? Então esse conceito de espírito errante seria um espírito que vagueia, que ainda que não é, ele não está fixo. Esse estado de erraticidade cessa quando o espírito atinge o estágio da perfeição moral, como eu comentei antes, tornando-se o espírito puro. Não é mais errante, visto que chegou à perfeição, seu estado definitivo. Então ainda temos bastante trabalho aí pela frente. Dessa forma, os espíritos que necessitam de melhorias intelectual e moral retornam inúmeras vezes à experiência reencarnatória. Então são inúmeras experiências que a gente vai tendo. Uma hora como rico, outra hora como pobre, mulher, homem, né? Numa posição social diferente. Então a gente vai ter diversas experiências. No espaço de tempo compreendido entre uma e outra reencarnação, eles não se fixam numa determinada localidade no plano espiritual, em decorrência do aprendizado que necessitam desenvolver. Então, não ficam fixos, né, os espíritos errantes não ficam fixos somente num local, porque eles precisam de vários tipos de aprendizado em diferentes locais e precisam desenvolver tudo isso. Então, isso é para a gente entender bem. Nessa situação, recebem a denominação de espíritos errantes. Ainda que se encontrem na categoria de errantes, os espíritos têm oportunidade de progredir. O estudo, o aconselhamento de espíritos que lhes são superiores, a observação, as experiências vivenciadas, entre outros, lhes facultam os meios de melhoria espiritual. Então aqui, gente, para a gente entender, os espíritos também conseguem evoluir na erraticidade, no plano espiritual, através desses exemplos aqui, né, com aconselhamentos de espíritos superiores, através da observação, né, observação do trabalho lá no lado do mundo espiritual, através de observação de outros espíritos, das condutas, né, experiências vivenciadas, então as várias reencarnações, os aprendizados que tiveram, né, através das reencarnações, entre outros, né. Situação diversa ocorre com os espíritos evoluídos que, por não possuírem maiores necessidades de reencarnar, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado, permanecem ligados a determinadas colônias na espiritualidade. Então, os espíritos mais evoluídos aqui, né, eles acabam se permanecendo ligados a determinadas colônias lá na espiritualidade. Nessas regiões elevadas do plano espiritual, eles vão atuar como? Como orientadores, promovendo o progresso da humanidade terrestre. Então, esses espíritos mais elevados vão atuar dessa forma, né, auxiliando a toda a humanidade.
Então aqui, gente, vamos para a parte 2 dos subsídios, que seria agora falar a parte da erraticidade. Espíritos errantes existem de diferentes níveis evolutivos, constituindo a maioria dos espíritos desencarnados do nosso planeta. Então, a maioria dos espíritos estão desencarnados, né? Então a maior população está do lado de lá. São felizes ou desgraçados, mais ou menos conforme os seus méritos. Sofrem por efeito das paixões, cuja essência conservaram, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Aqui a gente pode ver, gente, que quanto mais a gente for desapegado da matéria, quanto mais espiritualizado nós formos, mais evoluído, né, de forma moral, quando chegarmos do lado de lá, a gente vai ser muito mais feliz do que uma pessoa que está, né, do espírito que está completamente prendido, né, preso a essas paixões materiais, às paixões, né, ao plano material, a parte da matéria, né? E aí provavelmente vão sofrer muito menos, né, vão ter muito menos infelicidade do lado de lá do que um espírito desse, né, que está preso, né, nessa matéria. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e desde então procura os meios de alcançá-lo. Então ele já vê o que falta para ser feliz e vai em busca. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição. Aqui nem sempre a gente vê que a reencarnação vai ser do agrado do espírito. Às vezes vai ter que reencarnar de uma forma, né, de uma forma que você não vai ficar tão feliz com essa nova encarnação, numa situação difícil, de pobreza, de doença, enfim. Né? E às vezes não é o que você quer, mas às vezes é o que você precisa, né? Então, né, o planejamento reencarnatório vai ser feito normalmente quando você não é um espírito muito evoluído. A gente já viu isso, né? Por espíritos, né, que são mais evoluídos que você, que vão te dar um plano, né, de preferência que você não falhe mais, né? Que você consiga passar pela reencarnação e ter êxito na sua reencarnação, né? E que não jogue mais uma reencarnação, né, por água abaixo. Sendo assim, as condições dos espíritos e as maneiras por que veem as coisas variam ao infinito, de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual que se achem. Geralmente, os espíritos de ordem elevada só por breve tempo se aproximam da Terra. Os espíritos muito elevados, então, não ficam muito tempo por aqui, né? A gente vai ver mais à frente como é que funciona. Só falando aqui, então, as condições dos espíritos, as maneiras por que vêm as coisas variam ao infinito. Então, né, dependendo do grau de evolução, do seu entendimento, né, isso vai ter muita variação. Tudo o que aí se faz aqui na Terra, né, é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, tão pueris são aos olhos deles, dos espíritos mais evoluídos. As coisas aqui os homens mais importância ligam, que quase nenhum atrativo lhe oferece aos espíritos mais evoluídos o nosso mundo, a menos que para aí os leve o propósito de concorrerem para o progresso da humanidade. Para resumir, então, aqui, os espíritos mais evoluídos, eles normalmente passam por breve tempo aqui e não tem nenhum atrativo, né, num mundo de provas e expiações, né, que está longe, né, de ser um mundo compatível com o espírito superior, que seria já indo para mundo de regeneração, mundo ditosos, né, mundos ditosos, e, enfim, naquela sequência, né, de mundos. Então, não é um atrativo para esse espírito, a não ser, né, que esse espírito venha como missionário, né, para concorrer para o progresso da humanidade. Né? Então a gente vê ao longo da história da humanidade que vieram vários espíritos missionários na Terra, né, que encarnaram, que fizeram grande diferença para o nosso mundo. Então aí, né, eles vêm e vêm para agregar, vêm para auxiliar. Né? E muitos espíritos também vêm não só para reencarnar, mas para auxiliar também
no mundo espiritual também. Os espíritos de ordem intermédia são os que mais frequentemente baixam a este planeta, se bem considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares, esses são os que aí mais se comprazem e constituem a massa da população invisível do globo terráqueo. Então a massa dos espíritos errantes, né, são esses espíritos vulgares. Conservam quase que as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando revestidos do invólucro corpóreo. Metem-se em nossas reuniões, negócios, divertimentos, nos quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo os seus caracteres. Então essa massa de espíritos errantes que estão aqui na Terra, né, esses espíritos vulgares, eles acabam se metendo nas nossas reuniões, divertimentos e tomam parte, como fala aqui, mais ou menos ativa segundo a sua natureza, seus caracteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, né, do espírito vulgar ali, eles gozam na companhia dos que a elas se entregam e os excitam a cultivá-las. Por exemplo, né, vamos fazer um exemplo aqui da bebida. Um homem que estava encarnado tinha o vício da bebida. Quando vai para o lado de lá e ele não pode satisfazer essa paixão da bebida, né, esse vício, o que ele faz? Ele normalmente fica em companhia de pessoas que têm o mesmo vício. E, além disso, de ficar em companhia para se entregar a esse prazer, vamos colocar assim, os excitam a cultivá-las. Então, eles ainda ficam excitando os espíritos, os homens, né, os espíritos encarnados, a cultivar essas paixões, seja de bebida, que eu dei o exemplo, e inúmeras outras paixões e vícios que existem no mundo, né? Entre ele, no entanto, muitos há sérios que veem e observam para se instruírem e aperfeiçoarem. Então, tem muitos espíritos que se instruem, se aperfeiçoam, sem ir para esse lado, né, das paixões e vícios e de más tendências, vamos colocar assim. Entretanto, as ideias e, consequentemente, os conhecimentos dos espíritos modificam-se na erraticidade. Com efeito, sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Então, como eu tinha falado antes, a gente vê que pode-se evoluir na erraticidade, pode-se modificar conhecimentos, adquirir novos conhecimentos através da observação, do estudo, né? Mas vai ser de cada espírito, né, no passo de cada um. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui, e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Então, à medida que ele se desmaterializa, que ele se desapega das ideias terrenas, das ideias materiais, dos prazeres, vícios, né, e ele começa a enxergar com mais clareza o seu futuro, o caminho que ele tem que seguir, né, que é o que a gente está, muita coisa que é o que a gente está aprendendo aqui no nosso estudo, ele consegue daí sim tomar um rumo na vida, né, e procurar os meios de se tornar melhor, né, de evoluir. Outro ponto que merece destaque diz respeito à sobrevivência dos animais após a morte do corpo físico, né, uma dúvida de muita gente. Os espíritos superiores nos esclarecem que a alma do animal fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. Então aqui eles não consideram, né, o espírito do animal um espírito errante, quando ele vai para a erraticidade. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. Então aqui a gente entende que o espírito errante é quando chega no estado, né, de homem, né, hominal, porque aí você já pensa, já tem consciência de si, né, e já obra por sua livre vontade. Quando está em estágio ainda animal, não tem essa liberdade ainda, então né, não é considerado ainda espírito errante.
De idêntica faculdade não dispõe o dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Aqui a gente vê então que o animal em si, quando desencarna, né, então ele não chega a ter essa relação com outras criaturas desencarnadas. Ele ó, quase que reencarna imediatamente, né, é utilizado quase imediatamente. E aqui, gente, eu trouxe umas perguntas dos livros dos Espíritos, né, que diz respeito a essa parte, né, desse tema. Então vamos lendo aqui juntos. Que é a alma no intervalo das encarnações? Então vai repetir algumas coisas, mas vamos lá, para a gente fixar bem. Espírito errante que aspira a novo destino que espera. Então isso já, né, acho que ficou claro para todo mundo, né? Quanto podem durar esses intervalos? Lembrando lá, né, gente, ó, desde algumas horas até milhares de séculos, né? Então essa parte a gente até já tinha lido antes, só eu quero pegar aqui a parte 2, que é aqui, olha só. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação. Então aqui fala o quê? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhes aflige, lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Então aqui fala, né, falando sobre essa duração da erraticidade vai ser maior ou menor, pode ser como expiação, né, e então alguns espíritos pedem para que essa erraticidade se prolongue porque quer continuar os seus estudos, né, que só consegue às vezes fazer esse estudo dessa forma no estado de livre, né, espírito livre, né? A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Então, o que quer dizer aqui, né? A erraticidade não quer dizer que o espírito, né, é um espírito inferior, né? Não é um sinal de inferioridade, só significa que ele não é ainda um espírito puro, mas tem vários graus nessa escala, né? Como a gente já viu. Na erraticidade, o espírito progride? Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenham de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Aqui a gente vê que na prática é aqui, né? Na nossa reencarnação. Então, a nossa encarnação, né? Então, a nossa vida aqui, a gente tem que levar muito em conta, então botar isso na nossa cabeça e entender que a gente precisa estudar, que sem estudo, né, muita coisa a gente não lembra por causa do véu do esquecimento, os bons sentimentos, o conhecimento adquirido, sim, mas muitos conhecimentos a gente precisa rever, né, precisa ver novamente. Muitas coisas, né, até talvez aconteçam com vocês, mas a gente vai estudar uma coisa e isso eu já sabia, de alguma forma, né? Então, às vezes você já tem esse conhecimento lá de trás, mas a parte prática é fundamental. E é a parte mais difícil, né? Muitos momentos da nossa vida, nós somos muito hipócritas, porque a gente às vezes prega coisas e não segue, mas realmente é a parte mais difícil, a parte, né, de ação, de botar em prática, né? Quando a gente está sob pressão, né? No dia a dia, naquele automático, no piloto automático que a gente costuma ficar, né? E a gente sempre relembra aqui nas aulas, né, nos nossos estudos, da importância da oração, né, e da nossa vigília, né? Como Jesus falava, né? Orai e vigiai constantemente, né? Vigiai os pensamentos, né? Ter bons pensamentos, boas vibrações, ter boas ações, né? Fora da caridade não há salvação, então não só caridade material, né? A gente já aprendeu tudo isso, mas vamos relembrar. Então a caridade, seja em qual forma ela for, né? Seja o bom dia, né, de manhã para alguém,
seja ter paciência com outra pessoa, explicar 5 vezes sem perder a paciência, não xingar, ter respeito com o próximo. Então, assim, são várias formas de caridade, né, que a gente pode adotar. E lembrar da aula que a gente fez também, né, no final da apostila 2, do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, né, daquele exercício de Santo Agostinho, que é um exercício que, né, se quem quiser fazer, é uma forma, né, de poder talvez evoluir de uma forma mais rápida, porque é aquele exercício que você se pergunta o que errou durante o dia, o que deixou de fazer de bom, né, de bem, ou de repente o mal que veio do bem que você deixou de fazer. Então são várias formas que a gente pode lançar mão para botar isso em prática, só para a gente relembrar. Há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Então existe, né, esses mundos? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Então, só para a gente ficar bem claro, são mundos que são só habitados por seres, né, por espíritos errantes, que estão num plano espiritual, que não estão encarnados. Mundos que lhes podem servir de habitação temporária. Espécies de bivaques, de campos onde descansem de uma demasiado longa erraticidade, onde este sempre um tanto penoso. Estado este sempre um tanto penoso. São entre os outros mundos posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Então existem mundos que são destinados a isso. Certo, turma? Então, queria agradecer a todos por terem ficado até o final aqui da aula. Espero que tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, né, a gente pede de sugestão clicar no sininho para ver as notificações, né? Toda semana tem palestra nova, tem a aula do ESD que a gente bota, né, aqui no canal, coloca aqui no canal. Então ativa a inscrição para que você não perca, né, as novas atualizações, os novos vídeos e fique fácil de achar o canal. E se gostaram da aula também, deem um joinha aí para dar uma ajuda. E agora os nossos alunos vamos para a nossa aula para a gente bater um papo aí, fazer umas perguntinhas e trocar um pouco de conhecimento. Tá certo? Muito obrigado, agradeço a atenção e até breve.